No meu consultório, eu vejo diariamente pessoas presas numa armadilha poderosa, a do eu quero agora. A gente está vivendo numa era de muitos excessos, né? Excesso de informação, de comida, principalmente de estímulos digitais. E as pessoas têm se sentido vazias, muito ansiosas, uma ansiedade que parece não ter fim. Mas a solução desse mal-estar interno existe desde séculos atrás. Foi pensada por Santo Tomás de Aquino e ela é mais atual do que nunca. E hoje eu vou falar com vocês sobre isso, sobre a temperança. Esse é o podcast A Verdade que Liberta. Eu sou Juliana Bianchim, psicóloga. Eu atuo nas linhas cognitivo-comportamental e tomista, e já faz 25 anos que eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas. Antes da gente continuar, eu quero te pedir aquele favor de sempre. Se você está no Spotify, por favor, siga meu canal, avalia. Se você está no YouTube, por favor, se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte o episódio. Porque assim o conteúdo que eu produzo, ele é entregue para mais pessoas e você ajuda o meu trabalho. Esse trabalho que eu faço, o objetivo dele é levar esse meu conhecimento de 25 anos para além das paredes do meu consultório como uma ação social. Porque no consultório é um a um e o podcast é para muitas pessoas. Então vamos lá. Antes da gente falar sobre a temperança em si, a gente precisa falar sobre uma outra coisa muito importante, que inclusive eu já falei por aqui, sobre hábitos. No dia a dia, a gente pensa em hábito como uma coisa que a gente faz no automático, sem pensar, tipo escovar os dentes. Mas para Tomás de Aquino, o hábito é algo mais profundo, é algo que a gente vai construindo a cada escolha que a gente faz no dia a dia, tipo tijolinhos, né? Tijolo por tijolo. Por exemplo, se você repete atos de autocontrole, você vai moldando uma virtude que é um hábito bom. Mas se você se entrega repetidamente ao descontrole, ao impulso, você está cavando um vício, que é um hábito ruim. Mas tanto a virtude quanto o vício não é uma coisa que você faz uma vez e pronto. É algo que você adquire repetidamente, porque a sua mente se organiza para aquilo. Por exemplo, um atleta que treina tanto que o movimento certo se torna tão natural que ele faz quase sem esforço. A temperança é o que governa os prazeres, mas ser temperante não é ser chato, sem graça, passar vontade, não é nada disso. Santo Tomás já dizia que a temperança ela não mata o desejo. Pensa num rio. Se ele não tiver margens, a água se espalha. O rio perde a força, vira um pântano. Mas se ele tem margens firmes, ele ganha profundidade e direção. A temperança é exatamente essa margem. Ela permite que seu desejo flua com um propósito e direção, sem te arrastar para onde você não quer ir. Nos dias de hoje, a temperança é um filtro contra o sequestro da nossa atenção. É a capacidade de, por exemplo, a gente dizer não àquele terceiro episódio da série que a gente está assistindo no meio da madrugada, para dizer sim ao seu descanso, à sua saúde mental, ao seu bem-estar no dia seguinte. É um domínio, por exemplo, sobre o garfo, quando a gente sabe que já comeu o suficiente. Ou se controlar sobre o feed infinito da rede social, que rouba nosso tempo e a nossa energia sem a gente perceber. E a temperança também combate alguns inimigos, que são vícios, que muitas vezes estão disfarçados de liberdade ou até de estilo de vida. Eu vou dar alguns exemplos. A gula, por exemplo, e eu não estou falando só de comida, mas de um consumo voraz, desordenado, em várias áreas. Pode ser o comer das emoções para não ter que lidar com frustração,
ou o comprar compulsivamente para preencher um vazio. É o buscar prazer imediato em qualquer coisa e sem medida. A luxúria também, que é a desordem do prazer sexual, quando a gente desvincula do afeto, do compromisso e da dignidade humana. É quando o outro se torna um objeto de consumo rápido, descartável, e não uma pessoa para ser amada e respeitada. A intemperança, que é o mais perigoso, é tipo uma cegueira, onde a pessoa perde a capacidade de julgar o que é bom para si mesma, porque ela se torna escrava da dopamina, ela busca esse pico de dopamina, busca a sensação forte, sem conseguir enxergar as consequências a longo prazo. É quando o desejo perde essas margens da razão e a pessoa passa a ser dominada por ele. Mas você deve estar se pensando, Juliana, por que é tão difícil mudar? E a resposta está justamente no que a gente falou sobre hábitos. Porque tanto o vício quanto a virtude são hábitos que criam sulcos na nossa mente, caminhos neurais, né? Porque são padrões. Mas a boa notícia é que o nosso cérebro ele é plástico, né? E pela neuroplasticidade a gente pode criar novos caminhos, desenvolvendo novos hábitos. E desenvolvendo a temperança, a gente retoma a nossa autonomia. Pensa comigo, quando você não consegue parar de comer, não consegue parar de comprar, de olhar o celular, você se sente livre? Você está no automático, só reagindo aos estímulos. A pessoa que tem temperança, ela não deixa-se arrastada pelos desejos. Ela que escolhe, ela que decide. E o mais legal é que assim a gente consegue aproveitar o prazer com mais intensidade, porque a gente não é dominada pelo prazer, é a gente que escolhe saborear o momento, né? Mas antes de encerrar, eu quero te fazer 2 perguntas para uma pequena autorreflexão. Quando você sente um desejo, uma emoção, você consegue escolher, você sente que escolhe conscientemente o que é bom ou o que é necessário, ou você só reage automaticamente ao que você está sentindo naquele momento? Que lugar as coisas que te dão prazer hoje, comida, rede social, compra, descanso, até a aprovação dos outros, que lugar elas ocupam na sua vida? É do jeito certo ou elas te controlam mais do que você gostaria? Porque cultivar a temperança, desenvolver a temperança, não é se restringir, não é se privar do que é bom. É você se possuir a si mesmo. É aquilo que nos permite viver não para o que nos atrai no momento, mas para o que nos constrói, para o que nos torna pessoas melhores, mais livres e mais realizadas. É um convite para a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que dá na cabeça, o que sente no momento, mas é escolher o que é melhor para a gente. Pense nisso. E que tal hoje você começar a construir margens no seu rio de desejos? Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Foi um prazer compartilhar com vocês essa reflexão e até a próxima.